Hoje eu quero trazer para vocês a história do AP São Luís, né? Quero mostrar todo o processo criativo, como foi, né, para a gente reformar, né, fazer todo o layout, a reforma de um AP tão icônico aqui em São Paulo, para mim, né? É um apartamento que saiu na Casa Jardim, então eu vou deixar para vocês, inclusive aqui na descrição, o link da matéria, que tá muito rica, gente. Tem muito objeto legal, tem muito móvel de design assinado, com muita história, inclusive do Zazupin. Então, assim, se vocês quiserem, inclusive, eu posso fazer um vídeo mais aprofundado sobre a história, né, dos móveis que tem nesse apartamento, que, tá muito rico mesmo de história e design, né? Então, eu vou mostrar então para vocês, acompanhem aqui todo o processo, que eu vou mostrar inclusive na planta, como que foi, né, o desenvolvimento mesmo do projeto. E antes de tudo eu vou me apresentar, meu nome é Renata Moliani, eu sou arquiteta e decoradora aqui em São Paulo, então assim, um dos meus diferenciais realmente é esse. Eu penso como, né, além de pensar como arquiteta, eu também penso como decoradora, então eu sou sempre muito atenta aos mínimos detalhes. E além disso, né, eu faço gerenciamento de obra, acompanhamento de obra, então assim, eu ofereço serviços completos e também de decoração, né, pontual. Então eu tenho aí vários produtos, né, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, tem o meu site, que eu vou deixar também aqui na descrição. Tem também o meu Instagram, que eu posto bastante coisa lá, que é o @RenataMolianiArquitetura. Então, fiquem comigo aqui até o final do vídeo, que vocês vão entender o processo de criação desse apartamento, que ficou, assim, um espetáculo. E aí, contando, né, um pouco antes, a história mesmo, né, do apartamento, ele é um apartamento que fica, né, é um edifício, na verdade, um apartamento que fica num edifício aqui em São Paulo, na icônica Avenida São Luís, que é uma avenida que eu acho extremamente charmosa. Então vocês vão, né, saber provavelmente que um dos pontos de referência mais famosos dali é o Edifício Itália. Temos também vários restaurantes incríveis, como o Ster Rooftop ali na rua, que eu amo, inclusive. Tem a Batio de Latte, que é uma Batio mais estilizada, uma Batio mais industrial, que eu adoro também. Então, assim, é uma região muito rica de cultura, de arte, de gastronomia. E isso é o centro, né, gente? Eu, assim, não escondo que eu sou apaixonada pelo centro de São Paulo. Acho um local, assim, com um potencial cultural muito rico, muito forte. Eu, né, que viajo bastante, principalmente na Europa, eu reparo que os centros da cidade em si são muito ricos. Eu digo de cultura, de gastronomia, tudo é extremamente revitalizado, organizado. E São Paulo é maravilhoso o centro, só que a gente sabe que tem aí, né, uma decadência, tem muita coisa que poderia ser revitalizada e não é. Então, assim, eu tô muito feliz porque tá rolando, sim, uma revitalização bem legal no centro de São Paulo. Não sei se vocês têm acompanhado, né? E além, né, inclusive, nesse mesmo edifício, onde fica localizado o AP São Luís, que é um edifício de 1957, que foi construído, né, idealizado por Franz Ripp. E ele fica, né, a entrada principal desse edifício, ele fica na Avenida São Luís, né, que é uma avenida também super antiga de São Paulo, uma das primeiras, inclusive. E a entrada de serviço do edifício, né, que está localizado o AP São Luís, dá bem de frente para o antigo prédio da Telefônica, que está recebendo agora um empreendimento gigante, né, que eu vou colocar para vocês o nome desse empreendimento. Vai ter um centro gastronômico incrível ali. Então, eles estão preservando a fachada, porque é uma fachada tombada. Então, assim, só para vocês realmente se contextualizarem como esse apartamento está inserido aí no contexto rico de história, de design e, né, enfim, eu sou suspeita porque eu amo. Então, vou contar então agora para vocês, né, um pouco sobre o processo criativo. Vou mostrar em planta mesmo para vocês entenderem, né, como que foi esse processo, porque como é um apartamento, né, muito antigo, da década de 40, não tinha planta original. Então, a gente teve que ir lá na raça mesmo, ver aonde, né, tomar cuidado para ver onde estavam os pilares. A reforma foi bem minuciosa, justamente porque a gente não sabia, né, exatamente aonde estavam os pilares, porque não tinha planta estrutural, né, não tinha. A gente perguntou para alguns vizinhos que já tinham reformado, né, então isso é uma mão na roda aí para quem é arquiteto, sabe como, né, funcionam essas coisas. Então, foi assim um trabalho extremamente minucioso, mas que resultou em um apartamento lindo, maravilhoso, cheio de obras de arte que o cliente ama, móveis de design assinado. Inclusive, a gente tem uma Zazupin nesse apartamento, incrível. E o cliente, né, ele é um empresário que ele viaja muito. Então, assim, a história dele
é que ele morou por muitos anos numa cobertura na Vila Madalena, viaja muito, e ele inclusive hoje mora nos Estados Unidos. Essa cobertura tava, né, muito grande para ele, então ele resolveu alugar, e aí ele, né, comprou o AP São Luís para reformar. E além dele alugar, né, pontualmente esse apartamento, ele também guarda os itens pessoais dele. Então, por isso que a gente teve que desenvolver uma planta totalmente pensada, né, nessa necessidade do cliente. Então, para ele poder viajar tranquilo, guardar as coisas dele, né, poder alugar ali o outro quarto. Então, é um AP de 180 metros quadrados, então é um AP bem grande. E vou mostrar então para vocês como que foi o processo criativo. E antes de eu falar do processo criativo, eu quero falar um pouco do conceito, porque isso foi o que norteou assim, a gente a fazer esse projeto. Então, o cliente é apaixonado pelo centro de São Paulo. Teve um dia que a gente, inclusive, ficou andando ali mesmo, né, na região, que é próxima ali do Copan, como eu falei, do Edifício Itália. Então, a gente fez nessa pesquisa de campo, fotografando, pegando referências. E uma das referências que ele adora é a Galeria do Copan. Então, a gente quis trazer aquele painel ripado mais robusto mesmo, né, antigo, da década de 60, 70 e 80. Então, é bem diferente dos painéis ripados que a gente vê hoje em dia, de, né, MDF. Então, é um ripado de madeira maciça, robusto, que eu vou mostrar aqui para vocês, né, na tela, com as fotos. E então, assim, além desse ripado, que faz parte dos códigos visuais, né, da arquitetura paulistana na década de 60, 70 e 80, a gente trouxe o granilite, que a gente fez com a Casa Francesa, que é das referências, né, de granilite. E eu desenhei toda a parte dos espaçadores, porque o cliente queria que os espaçadores ficassem todos meio aleatórios, assim, mais descolados, para não ficar uma coisa muito engessada. Então, essa foi uma das coisas que o cliente solicitou. Preservamos as janelonas que tem, né, no apartamento, fizemos toda a revitalização do piso de taco, que, assim, seria um crime tirar aquele piso, e o cliente nem queria que tirasse, né, então a gente fez aí uma revitalização bem minuciosa ali nesse piso. Então, vamos lá, vou mostrar para vocês, então, como que foi, né, o processo criativo na planta, e aí acho que vocês vão conseguir visualizar melhor aí todo o contexto. Bom, então, gente, aqui é a entrada, né, do AP. Aqui a gente tem um hall de entrada que a gente quis preservar, né? Os pilares, eles ficavam bem aqui, né? Os pilares bem robustos, né? Como esses apartamentos antigos têm, né? Aquele concretão bem robustão mesmo. Então, qual que foi a ideia, né? Inicialmente, a gente tinha 3 quartos, mais esse quarto de empregada aqui. Então, o cliente, ele acabou querendo eliminar esse quarto de empregada, justamente para a gente conseguir fazer um quarto maior para ele guardar as coisas. Lembra que eu falei que ele queria guardar as coisas e tal? Então, isso aqui foi eliminado e a gente uniu tudo isso aqui para ele ter todo esse espaço de quarto, né, com a suíte, e foi colocada uma porta aqui. Então, todo esse espaço ficou de privacidade dele, para ele poder trancar, né, e viajar, fazer as coisas dele e deixar, né, as coisas dele nesse espaço grande. Então, esse foi uma coisa que o cliente pediu, né? Aí, esse outro quarto, o cliente, como ele tem uma empresa, né, de criação, ele gosta de pintar, ele gosta de fazer várias coisas relacionadas à arte, ele acabou querendo que a gente fizesse um ateliê, para quando ele estivesse no Brasil, ele pudesse usar, né, esse ateliê. Então, essa parte toda, a gente acabou por demolir. Porque além, né, dele querer que a gente fizesse um ateliê, então foi criada uma bancadona aqui, né, aqui um espaço para ele pôr o cavalete dele com a tela e tal, né. E aí, a gente acabou excluindo essas paredes, justamente para a gente ter um fluxo aqui bem grande, né, para ele poder fazer. Ele recebe muitas pessoas na casa dele, muitos amigos quando ele tá no Brasil, então ele queria uma sala, né, toda integrada mesmo, né. E a cozinha também foi o principal, porque a gente tirou toda essa parede curva aqui, tirou isso aqui e criou uma bancadona aqui, que vocês vão ver pelas fotos, né, uma bancadona pra ficar aqui na mesa de jantar e tal, né. Ai, que meio complicado, né? Enfim, eu sempre gosto de fazer
as minhas criações, na verdade, direto pelos programas que eu uso, né? Mas esse aqui fica mais fácil para mostrar para vocês o processo criativo, então não reparem no desenho. Então aqui a ideia era trazer uma grande sala que fosse incorporada ao ateliê, né? Justamente uma dos conceitos que a gente trouxe para o projeto foi o ateliê da Tomi Otaki, porque na época que o seu filho, né, projetou a casa dela, ele não queria excluir a Tomi, né? Ela ficava muito tempo trabalhando, muito tempo fazendo as obras de arte dela. Então, a gente deixou esse ateliê totalmente integrado com a sala. Então, se o cliente quisesse fazer as artes dele, recebendo amigos, recebendo família, ele poderia ficar também todo integrado aqui. Essa varanda a gente preservou, né? A gente preservou toda ela aqui, ó. Tem um janelão maravilhoso que vocês podem ver nas fotos. Então, foi tudo preservado. Então, né? Quem quisesse sair para fumar, ficaria mais isolado aqui do restante da casa, né? Por ele receber muitos amigos. E aí eu vou mostrar para vocês que a gente acabou fazendo uma bancadona aqui na cozinha, ficou super funcional, a pia aqui. E outra coisa também que a gente acabou fazendo foi tirar esse banheiro daqui para ele usar também como um depósito. Então ele tem prancha de surf, ele tem vários itens de esportes que ele gosta, né, de fazer. Ele também precisava de um local de armazenamento que não fosse só o quarto. Então aqui acabou virando um depósito com armário e tudo mais. E esse banheiro aqui em específico, a gente transformou ele num banheiro lavabo. Então a gente deixou ele bem bonito para servir como um lavabo para as visitas, né? Já que esse banheiro ia estar fechado só para o cliente. E aí, como esse banheiro também não tinha janela, a gente acabou abrindo a janela aqui, que aí vocês vão conseguir ver pela foto. Essa parede da cozinha também foi excluída, então ficou muito mais fluido. Então agora vejam como ficou a planta depois, né? Eu vou mostrar para vocês essa região da sala aqui, que acho que o foco maior tá sendo nela. Então fiquem aí que eu vou mostrar. Então, esse aqui foi o resultado da planta, né? Que ficou super legal, ficou super dinâmica essa planta. Então aqui, tá vendo? O hall de entrada que a gente preservou, a gente colocou um banco bacana que o cliente já tinha. Colocamos uma chapelaria aqui, que vocês vão conseguir ver pelas fotos. Aqui a gente colocou... Inicialmente a gente ia colocar um buffet, mas a gente acabou trazendo o arquivo do cliente que ele tem, que ele comprou. Que ele pegou, inclusive, num ferro velho. Então ele deu todo um trato aqui nesse móvel, que tem muita memória afetiva para ele, né? Então ficou super legal, vocês vão ver aí nas imagens. Colocamos uma mesa que já era dele também, do Zazupin, que vocês vão ver aqui nas fotos. Maravilhosa, iconiquíssima. Aí aqui a gente criou uma sala bem grande para ele poder receber os amigos dele, né? Como eu falei, ele recebe muita gente. Aqui a gente fez a varanda toda de granilite, como eu falei. Aqui criamos uma bancadona de trabalho. Colocamos o cavalete do cliente aqui para ele fazer as obras de arte. Essa estante para guardar os itens de viagem dele, só que ela não foi executada ainda. Essa bancada também não foi executada conforme o projeto, porque aqui a gente ia ter inclusive um móvel cheio de tintas e tal, para ele guardar as coisas, mas como ele acabou se mudando para os Estados Unidos nesse meio tempo, ele deixou em stand-by essa parte do projeto. E essa parte da estante também. Aí aqui a gente fez essa mega bancada em L com uma pia aqui, para quem, né, chegar... não vê a louça escondida, então isso foi também uma questão que a gente pensou bem aqui no projeto. E aí, o fogão, a gente não quis mexer no ponto original dele, de gás. Então, o que a gente fez? A gente deixou o fogão aqui, e como a pia, né, teoricamente está um pouco longe do fogão, né, teria que dar uma volta e tal. Às vezes a gente está cozinhando, quer só molhar a mão ali para tirar o tempero, alguma coisa, e aí a gente acabou colocando uma mini piazinha aqui, de apoio, para ele poder... enquanto tá cozinhando, utilizar essa mini pia. Aí aqui ficou a geladeira, aqui a gente tem a porta de serviço, né? Aqui a gente fez um armarião para colocar os eletrodomésticos, tudo, né? A geladeira aqui. E aqui aquela mega bancada que eu falei para vocês, que consegue integrar aqui na sala de jantar. Os pilares maiores, né, que a gente descobriu quando estava demolindo as paredes, eles foram todos descascados e ficaram em concreto aparente. Ficou um trabalho incrível da equipe. Né, aqui para vocês verem que a gente preservou todo esse piso, né? Então, assim, eu amei o resultado. Quero saber o que vocês acharam desse resultado.
espero que vocês tenham gostado dessa solução que a gente deu para esse apartamento. É óbvio que cada cliente tem uma exigência, uma necessidade, né, uma história. Então, esse apartamento é gigante, então a gente poderia ter tido muitas outras ideias, né, para reformar, para revitalizar esse apartamento, mas ele foi feito justamente para esse cliente e para a rotina dele e para as necessidades dele, né? E assim, se vocês quiserem que eu faça um vídeo, né, me peçam aqui nos comentários um vídeo sobre os itens que a gente tem nessa casa, porque a gente tem Sérgio Rodrigues, que é inclusive uma herança da mãe do cliente. A gente tem uma mesa de jantar dos Azupim de 1960, que é uma relíquia também, que foi comprada em antiquário. Então, se vocês quiserem, né, se aprofundar um pouco na história desses mobiliários, que eu amo história, né, adoro colocar esses itens nos projetos, quando os clientes solicitam, quando os clientes me trazem esse desejo. Então, eu fico muito feliz em usar, né, esse tipo de mobiliário nos meus projetos, porque deixa tudo muito mais rico e com muito mais história. Tem muitos itens pessoais do cliente nesse projeto, muita coisa afetiva. Então esse banquinho, inclusive, que era quando ele era dele, né? Quando ele é dele, né? Mas era quando ele era pequeno, que a mãe dele, inclusive, guardou isso por muitos anos. Então ele resolveu trazer isso pro AP. Então, assim, gente, é um apartamento que tá, assim, com muita história, muita coisa legal. Então, se vocês quiserem saber mais detalhadamente, né, de como foi todo esse processo, na época eu não gravava pro YouTube, né, na época da reforma. Acabo me arrependendo um pouco, eu deveria ter fotografado e gravado vários projetos que eu fiz, que eu reformei no formato, né, do próprio YouTube, mas como eu decidi fazer isso esse ano, a partir de agora, vou gravar, né, no formato correto, mas eu vou ter que utilizar algumas coisas no formato na vertical mesmo, né. Então, comenta aqui se vocês gostaram dessa transformação, se vocês teriam, né, sugestões, perguntas, se querem que eu traga a história mais a fundo, né, de alguns mobiliários, de algumas coisas que tem nesse AP. Me sigam nas redes sociais, que por lá a gente fica mais próximo, né? Que eu tô sempre postando alguma coisa no Stories, postando também no feed. Vou deixar também um vídeo recomendado para vocês entenderem mais um processo criativo, né, que eu fiz de uma cozinha, só que de um jeito diferente. E é isso, gente. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, de apertar o sininho para vocês, né, continuarem recebendo aí meus conteúdos. Compartilhe esse vídeo para você, né, com alguém que você acha que vai gostar. Dá um like, que também ajuda muito pro YouTube, né, continuar indicando meus vídeos, né. E aí é isso, gente. Até o próximo vídeo.